Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada. Nesse módulo trabalharemos com as noções básicas para o cálculo de probabilidades. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. Meu e-mail para o contato está aí na tela, mas quem for aluno da disciplina ainda tem os fóruns de perguntas no ambiente Moodle e também o horário de atendimento, se for necessário. Então, neste módulo, nós vamos trabalhar com os conceitos mais básicos de probabilidades, vamos entender o que significa um experimento aleatório, aprender a construir um espaço amostral, a trabalhar com um evento probabilístico e a realizar o cálculo da probabilidade de um evento. Em várias situações é comum ouvirmos a frase qual é a probabilidade de certo acontecimento ou de certa situação acontecer. No entanto, é necessário conhecer alguns conceitos básicos para que a gente possa chegar a compreender e poder calcular a probabilidade de determinada situação acontecer. Para isso, nós temos três questões importantes para entendermos para poder chegar até esse momento de cálculo, que é o experimento aleatório, o que envolve o espaço amostral e o que determina um evento probabilístico. Aqui nós temos uma pequena situação que é mais comum do que a gente imagina. Uma das personagens fala: você sabia que as chances de ganhar o prêmio máximo na loteria com uma aposta simples são próximas de 1 em 50 milhões? Ela fala isso porque ela não especifica qual das loterias ela está se referindo. Se é a Mega Sena, se é a Quina, se é a Loto Fácil ou qualquer uma das outras. A outra personagem: mas são maiores do que as chances de jogar 26 moedas para cima e dar coroa em todas elas. Lembrando que uma moeda tem a face cara e a face coroa. Então, aparece no segundo momento a personagem lançando 26 moedas e o resultado que ela obteve. Que pena, deu coroa em apenas 12 moedas. Então, o fato de dar a mesma face de uma moeda em todas as moedas dessas 26 é quase impossível, seria aí de próximo de 0%. E a gente vai entender nesse módulo como é que se chega a esse cálculo ou muito próximo desse cálculo, tá? Já que o nosso tempo também é bastante limitado. Então, experimento aleatório. O lançamento de um dado honesto. O que é um dado honesto? É um dado que não é viciado ou que ele é fabricado sem nenhuma concentração. Lembrando que um dado ele é maciço, né? Mas eu posso, por exemplo, colocar uma esfera dentro dele se eu quiser viciar esse dado. Se eu quiser que saia sempre a face 5 para o lado de cima, então eu fabrico um dado, com uma esfera no lado oposto ao 5, que aí aquela esfera vai puxar sempre aquele lado para baixo e o 5 para cima. Então tem várias formas de fazer um dado viciado. O dado honesto ele é fabricado sem nada no seu interior, na verdade ele é maciço, sem uma concentração de massa, daquele massa plástica, né, para nenhum dos lados, é bem centralizado. Então o lançamento de um dado honesto é um experimento em que a gente não pode prever o resultado, ou seja, a gente não sabe se a face que vai ficar voltada para cima vai ser a de número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mesmo que a gente lance várias vezes e sob as mesmas condições. Então, hoje em dia, aqui a gente está trabalhando com um dado comum, um dado que a gente conheceu inicialmente, né, que era só com 6 faces. Hoje em dia, quem já jogou RPG ou alguns outros jogos envolvendo essa temática aí de Game of Thrones e coisas desse tipo, a gente já sabe que o dado de 6 faces não é o único, né? Lá em conhecimento de geometria espacial, lá para alguns lá para trás, outros viram mais recentemente, a gente viu que a gente tem aqueles 5 poliedros de Platão, onde um deles é o nosso cubo, que dá origem ao dado de 6 lados. Mas eu tenho outras 4 formas que também podem ser utilizadas.
Eu tenho um dodecaedro com 12 faces, e aí o nosso estudo de estatística muda um pouco de probabilidade, tá? Mas aqui a gente vai focar no dado comum, que é o alvo de exemplos de probabilidade. Então, quando eu tenho um evento desse, que é um lançamento de um dado, em que eu não possa prever o resultado, a gente chama isso de experimento aleatório. O experimento porque é algo que eu estou testando, algo que eu estou propondo. E o aleatório é porque eu não tenho como prever o resultado que vai ser obtido. Então, no destaque azul, todo experimento que, mesmo repetido várias vezes sob as mesmas condições, apresenta resultados imprevisíveis, ele é chamado de um experimento aleatório. Para exemplificar, considere dois dados. Esse dado azul é um dado comum, é um dado fabricado para ser honesto. E o vermelho ele é chamado de um dado viciado. Por que ele é viciado? Porque ele tem algumas faces maiores. Então tem a chance maior dessas faces serem obtidas num lançamento. Ao lançar o dado azul, a chance de ocorrer qualquer uma das faces é sempre a mesma. O vermelho, não. Quando todas as ocorrências possíveis têm a mesma chance de acontecer, a gente pode chamar de eventos equiprováveis, tá? Então, o equi é de igualmente, né? E o prováveis de a chance de acontecer. Então, chances iguais de acontecerem. Por outro lado, quando lançamos o dado vermelho, por causa do seu formato, como eu já havia comentado, a chance de ocorrer a face com 5 pontos é maior do que a chance de ocorrer a face com 1 ponto. Como é que a gente pode visualizar isso? Bom, a face com 5 pontos é muito maior do que a face com 1 ponto que está ali na lateral. Então, essa questão geométrica de uma área maior significa também uma probabilidade maior de acontecer. Ele tem mais chances de acontecerem. Ali no destaque, como as ocorrências possíveis têm diferentes chances de acontecer, então nós não temos o que a gente considerou antes que eram eventos equiprováveis. Mas são só termos de probabilidade, tá? Na prática a gente acaba não usando, mas é interessante e é importante da gente conhecer esses termos. Então veja alguns exemplos de experimentos considerados aleatórios. O lançamento de uma moeda não viciada, então ela tem a chance igual de cair uma face ou outra. O resultado de uma loteria, desde que a gente não tenha problemas aí de interferência nos resultados, né, como muita gente supõe que existe. E a retirada sem ver de uma ficha dentro de uma urna. Só alguns exemplos. Então o próximo termo é o espaço amostral. No lançamento de um dado, nós temos 6 possíveis resultados de saírem. Qualquer uma dessas 6 faces de um dado comum tem a mesma probabilidade de ocorrência, a mesma chance de acontecer. A gente chama o conjunto de todos esses resultados possíveis de espaço amostral. Esse espaço amostral ele é representado por uma letra grega. Quem já estudou eletricidade está associado à resistência, que é o ômega. Tá? Lá em eletricidade ele chama de ohms, mas aqui a gente vai tratar ele como ômega, é o espaço amostral. O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, então, é chamado de espaço amostral. Por exemplo, se a gente lança uma moeda, a gente tem duas possibilidades de resultado, ou cara ou coroa. Em estudos estatísticos ou probabilísticos, a gente chama de cara a letra C, e como coroa também começa com a letra C, então a gente procura usar a letra K, tá? Para ser a coroa. Então tá ali, a representação do espaço amostral é aquele ômega, igual, aí entre chaves eu coloco todos os resultados possíveis para o lançamento de uma moeda. Então ou da cara ou da coroa. Então ali os dois resultados possíveis, tá? Muita gente pensa, se cair de pé. Bom, a gente não considera esse resultado pela diferença minúscula que tem da área da lateral de uma moeda para a área de uma face, tá? E eu desafio vocês a lançarem uma moeda até ela cair de pé no chão, ok? Uma única vez eu estava dando aula numa universidade particular
E o piso era de madeira, mas estava todo quebrado. Até lembro algumas das nossas salas lá no campus Viamão em que o piso é parcialmente interditado por conta de buracos, né? Então ali até eu considero que pode acabar acontecendo de cair de pé, mas aqui a gente não considera, tá? Para ampliar um pouco o nosso exemplo, imagine lançar duas moedas. Temos então o que como espaço amostral? Bom, ali primeira possibilidade aparece C e C. O que significa? É dar cara nas duas moedas. A segunda possibilidade é cara na primeira moeda e coroa na segunda moeda. A terceira possibilidade é o invertido. É coroa na primeira moeda e cara na segunda moeda. E a última possibilidade é coroa nas duas moedas. Assim a gente cobre as 4 possibilidades reais do lançamento de duas moedas ao mesmo tempo, tá? Cada resultado possível de um espaço amostral pode ser chamado de ponto amostral. Então, no primeiro espaço amostral referente ao lançamento de uma moeda, nós temos 2 pontos amostrais. No lançamento de duas moedas, nós temos 4 pontos amostrais. Uma curiosidade é por que a gente chama uma moeda um lado de cara e o outro de coroa. Isso surgiu em 1727, então século XVIII. Foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil, que tinham uma figura do rei de Portugal em uma das faces e as armas da coroa portuguesa na outra face. Então ali no desenho à direita, em cima aparece a imagem do rei e embaixo o brasão da coroa portuguesa. Essas moedas deram origem à expressão popular cara ou coroa e ficaram conhecidas como uma série dos escudos. Então era a moeda da época, né, o escudo português. Assim como nós temos o real, aqui eles tinham o escudo. A terceira situação que a gente estava se propondo a estudar antes de partir para o cálculo de probabilidade é o evento. O evento ou um acontecimento, ele é um subconjunto de resultados do espaço amostral. Ele nunca vai estar fora do espaço amostral. Se tiver fora, ele significa que vai ser um conjunto vazio, tá? Mas isso a gente vai definindo melhor durante os exemplos que a gente vai fazer aqui ainda nesse áudio, tá? Em geral, indicamos um evento por uma letra maiúscula, para a gente saber que é um evento. É probabilístico, né? Todo subconjunto de um espaço amostral ômega é, sim, chamado de um evento probabilístico, ok? Então, em relação a um dado de 6 faces, a gente tem alguns possíveis eventos. Eu chamei ali de A maiúsculo. As chances de... O evento, na verdade, não é a chance, tá? É uma situação. Então, o evento A é a ocorrência do número 4 na parte de cima do dado. Bom, considerando ali no destaque que o espaço amostral para o lançamento de um dado com 6 faces é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, então o evento A é o que contempla o resultado 4, por isso que tem ali o 4 entre as chaves. Note que o evento A é representado por um conjunto unitário, neste caso aqui, tá? O evento A especificamente, que é a ocorrência do número 4, que só tem a possibilidade do 4. Agora, o evento B, ocorrência de um número par. Eu vou procurar dentro do espaço amostral quais são as possibilidades do evento B acontecer, ou seja, de ocorrer um número par. Então eu tenho ali, no espaço amostral à direita, o 2 como número par, o 4 como número par e também o 6 como número par. Aí eu puxo ali. O B, 2 pontos, é a ocorrência de número par, mas qual é a descrição? Quais são as possibilidades da ocorrência de número par? Aí eu descrevo esse evento. B igual às possibilidades de resposta, que seria o 2, o 4 e o 6. O evento C é um pouco diferente. É a ocorrência de um número maior do que 3. Lembre que aqui eu não estou calculando a probabilidade, eu estou descrevendo o evento. O cálculo de probabilidade vem depois, tá? Então, ocorrência de um número maior que 3. Quais são as minhas possibilidades ali no espaço amostral? Um número maior que 3.
Bom, eu tenho o 4, tenho o 5 e tenho o 6. Eu transporto eles para a descrição do evento ali, ser igual ao que seria a ocorrência de número maior que 3, que é o 4, o 5 e o 6. Estou só descrevendo as possíveis respostas que contemplariam esse evento. No evento D, eu tenho a ocorrência de um número maior do que 1. Bom, eu olho no espaço amostral, quem é maior do que o 1 dentro do espaço amostral possível? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. No evento E, ocorrência de um número menor que 7. Bom, evento menor do que 7, ali todos são menores do que 7, então o evento E vai ser igual ao meu espaço amostral. Assim dizemos que E é um evento certo. Eu tenho então 100% de chances desse evento E acontecer se eu for lançar um dado, porque qualquer resposta contempla o meu evento, né? Então vamos para um exemplo. Alex, Bruna e Caio são os únicos clientes de uma loja classificados para participar de um sorteio de 3 prêmios. Determine, primeiramente, o evento D, da ocorrência de Bruna ser a primeira sorteada, nesses 3 sorteios que vão acontecer, né, já que são 3 prêmios, e o evento E, da ocorrência de Alex ser ou o segundo colocado ou o terceiro sorteado. Então, antes de mais nada, numa situação de probabilidade, eu tenho que entender o que é o meu espaço amostral. Tá? Inicialmente, vamos determinar esse espaço amostral indicando Alex pela letra A, Bruna pela letra B e Caio pela letra C. Então, a primeira possibilidade é o Alex ser o primeiro, a Bruna a segunda e o Caio a terceira, que é a situação óbvia, que é praticamente a leitura do exercício. Na segunda possibilidade, eu troco os dois últimos. Então, primeiro o Alex, depois o Caio e depois a Bruna. Com a letra A na primeira situação, são esses dois que eu tenho de possibilidade. Aí eu pulo então para a letra B como primeira possibilidade. Aí eu vejo, se eu já segurei a Bruna na primeira posição, o que sobra? Ou o Alex na segunda e o Caio na terceira, ou o contrário, o Caio na terceira e o Alex na segunda. Aí eu tenho essas duas situações onde a Bruna é a primeira sorteada. Depois, já usei o Alex como primeiro sorteado e a Bruna como segundo sorteado. Então eu vou para a terceira situação onde eu tenho o Caio como primeiro sorteado. Aí quem me sobra para a segunda e terceira pessoas sorteadas? Primeiro, pela ordem alfabética, né? Alex e Bruna, e depois o contrário, Bruna e Alex. E assim eu contemplo todas as possibilidades de sorteios diferentes no espaço amostral. Ao todo aqui são 6 possibilidades. Seguindo. Uma outra forma de representar o espaço amostral é através da árvore de possibilidades, que na prática também é conhecida como árvore de decisão. Então o que eu faço ali? No primeiro ramo ali, onde começa com o primeiro sorteado, o Alex. Eu tenho duas possibilidades para o segundo sorteado. A Bruna ou o Caio. Naquele primeiro ramo lá, onde a Bruna foi a segunda sorteada, depois eu só posso ter o Caio como terceiro sorteado. Se eu tive o Caio como segundo sorteado, eu só posso ter a Bruna como terceiro sorteado. E ali eu ramifiquei para chegar àqueles 2 primeiros resultados que a gente obteve, para quem quiser voltar na lâmina anterior, que a gente teve usando o Alex como primeiro sorteado, tá? O ABC e o ACB. A mesma coisa eu faço para os outros ali. Prendo um no início, vejo quais são as duas outras possibilidades e inverto na terceira sorteado. Tá? É uma forma. Alguns preferem por diagrama, por gráfico, né? Então podem escolher a forma que vão equacionar esse espaço amostral. Tá? Fica bem livre para vocês. Voltando. A letra A fala sobre o evento D, a ocorrência de Bruna ser a primeira sorteada. O que eu vou fazer? Eu vou olhar no espaço amostral quais são as respostas, as possibilidades ali, onde o B está no início, na primeira posição. Então estão ali no meio, o BAC e o BCA. Eu recolho
E esse é o meu evento D. Evento onde a ocorrência da Bruna é a primeira sorteada. Na letra B, eu tenho o evento E, da ocorrência do Alex ser ou o segundo ou o terceiro sorteado. Eu vou procurar, então, dentro dessas 6 possibilidades do espaço amostral, as possibilidades onde a letra A está na segunda ou na terceira posição. Nesse primeiro caso, eu tenho ABC. Não serve, o A tem que estar no segundo ou no terceiro. Na segunda possibilidade, eu tenho ACB. Não serve, o A tem que estar no segundo ou no terceiro posto. A terceira possibilidade é BAC. O A está na segunda posição, me serve. Então eu retiro do espaço amostral e coloco ali no evento E. Próximo, BCA. O A está na terceira posição, me serve. Pego e retiro e coloco dentro do evento E. A penúltima ali, o CAB. O A está na segunda posição, me serve. Retiro e trago para o evento E. E o último ali, o A está na terceira posição. Também me serve, ele tem que estar na segunda ou na terceira. Então eu retiro do espaço amostral e coloco no meu evento E. Resultado: 4 dos 6 resultados me serviram para o evento E. O evento E eu vou descrever as possibilidades que me servem como resposta e elas estão ali uma atrás da outra, ok? Então a gente ainda está só descrevendo evento e espaço amostral. A gente ainda não partiu para o cálculo de probabilidade. Mais um exemplo. Considere o lançamento de 2 dados, um verde e um vermelho. Quando eu falo assim 2 dados, eu não especifiquei como seria o número de faces, então a gente trabalha com um dado normal, de 6 faces. Escreva o espaço amostral que representa os pontos, no caso os pontos amostrais das faces, voltadas para cima em cada sorteio. Então assim, eu posso prender o primeiro dado, verde, com o valor 1. Quais as possibilidades para o outro vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu já tenho aqueles 6 primeiros pontos amostrais que estão ali na tela. Troco. O primeiro dado eu tinha fixado no 1, agora eu fixo no 2, que é o próximo resultado possível. O outro dado pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada vez que eu fixar o primeiro dado, o outro vai ter 6 possibilidades, tá? E o primeiro vai girar até 6, gerando todo esse espaço amostral aí que vocês estão vendo na tela. São 36 resultados possíveis. Por quê? Porque eu tenho 6 possíveis no verde e outros 6 possíveis no vermelho. 6 vezes 6 dá 36 possibilidades de resultados para o lançamento de 2 dados. Tá? O que está aparecendo aí? Em cada parênteses aparece o resultado do dado verde, primeiramente, e do dado vermelho em segundo. Então, aquele 1 e 1 é 1 no dado verde e 1 no dado vermelho. Aquele 1 e 2, 1 no dado verde, 2 no dado vermelho. E assim por diante até o último lá, onde eu tenho 6 pontos no dado verde e 6 pontos no dado vermelho. Ah, professor, não vai ter algum resultado desse que vai dar 7 ou 8? Não, porque o limite de cada dado é 6, tá? Também é possível organizar o espaço amostral de forma tabular. A gente viu antes a árvore de possibilidades, aqui a gente tem uma tabela. Nesse caso, no ponto amostral 1 e 1, a primeira informação representa a linha ou o resultado obtido num dos dados, e a segunda informação representa o resultado no dado verde. Tá? Aí está do mesmo jeito que a gente fez ali, mas aqui está mais diagramado. Talvez seja mais fácil para algumas pessoas verem. Eu preferia estar desenhando isso no quadro, mas enfim, né? Eu acho que aqui, de repente, de forma visual, alguns têm mais facilidade para enxergar o encontro de cada 2 dados, dá o resultado referente lá no espaço amostral que a gente criou, tá? Considerando ainda tudo isso, já que a gente construiu todo o espaço amostral, então a gente vai construir alguns eventos, tá? Então na letra A, qual é a ocorrência da mesma quantidade de pontos nos 2 lados? Então quais vão ser minhas possibilidades? 1 no primeiro dado, 1 no segundo, 2 no primeiro, 2 no segundo, 3 no primeiro, 3 no segundo, 4 no primeiro, 4 no segundo, 5 e 5, 6 e 6, tá?
são resultados iguais nos dois dados. É isso que o evento A maiúsculo me indica. No evento B, quais desses resultados do espaço amostral são iguais a 7? Bom, se eu pegar o 1 no primeiro dado, para chegar no 7 eu preciso de 6 no segundo dado. Se eu pegar 2 no primeiro dado, 5 no segundo. A soma desses dois resultados tem que dar 7, foquem nisso. Se eu pegar 3 no primeiro dado, o segundo só fechando o valor 4. Se eu pegar o 4 no primeiro dado, 3 no segundo fecha a soma 7. Se eu pegar 5 no primeiro dado, eu preciso de 2 no segundo para fechar a soma 7. Se eu pegar 6 no primeiro dado, eu preciso de 1 no segundo dado para fechar a soma 7. Mas nenhum resultado fecha a soma 7 com a soma dos dois lançamentos, tá? No evento C, aí para complicar bem a vida, né? Para ter graça, a multiplicação dos dois pontos ser igual a 12. Uma forma de eu resolver é começar a multiplicar todos os 36 resultados e ver quais deles fecham o valor 12, tá? Ou então eu vejo ali, o 2 com o 6 fecha a multiplicação 12, o 3 com o 4 fecha a multiplicação 12, o 4 com o 3 também. Lembrando que o 3,4 e o 4,3 são diferentes. É como se eu tivesse o 3, no 3,4 é como se eu tivesse o resultado 3 no dado verde e 4 no vermelho. O contrário, eu vou ter 4 no dado verde e 3 no vermelho. São situações diferentes porque eu tenho dados diferentes. E o último resultado que ainda contempla esse evento é ter 6 no dado verde e 2 no dado vermelho. Ainda um último, a soma dos pontos ser igual a 13. Esse é um evento impossível, por quê? Os números mais altos que eu tenho nesse espaço amostral é o último resultado, que é o 6 com o 6. Se eu somar eles, dá 12. Esse é o maior número que eu consigo obter com dois dados. Então o 13 eu posso chamar de um evento impossível, não tem chance de acontecer. Aí eu represento ali, evento D, o D maiúsculo, por ser um evento, né? É igual a conjunto vazio, porque eu não tenho solução possível dentro do espaço amostral, tá? Bom, tudo isso para a gente ter uma base teórica, né? E agora a gente pode partir para o cálculo da probabilidade de um evento. No lançamento de um dado honesto, eu tenho 6 resultados possíveis, a gente já explorou isso anteriormente. Qual é a possibilidade de eu obter 5 pontos em um lançamento, ou seja, a face com o número 5 aparecer para cima no lançamento de um dado? No destaque ali, nesse caso, temos um experimento aleatório, cujo espaço amostral é dado por ômega igual a todas as possibilidades de resultado de um dado, que a gente já verificou anteriormente, e o evento simples de obter 5 pontos. Por que eu chamo de um evento simples? Porque eu tenho uma possibilidade só de acontecer dentro do meu espaço amostral. Esse evento eu vou chamar de A maiúsculo, ele vai ser igual ao resultado possível, que é o 5. Como o evento A tem somente um elemento, dizemos que a chance de obter esse evento, esse que é descrito por obter 5 pontos, é de 1 em 6. Ou seja, é um resultado possível em 6 que existem no espaço amostral. Então a probabilidade é de 1 em 6, que a gente pode representar por 1/6, ou 1 sobre 6. E 1 sobre 6, que é 1 dividido por 6, dá o resultado de 0,16666, que eu reduzi ali para 3 números só depois da vírgula. Se eu multiplicar esse decimal por 100, eu vou obter em porcentagem, que é 16,6%. Essa é a chance de eu lançar um dado e obter o 5 como resultado. E qual a probabilidade de, ao lançar o dado, obter um número ímpar? Bom, o espaço amostral é o mesmo, com aquelas 6 possibilidades. A descrição do evento, eu vou chamar de evento B, ela é representada por todos os números dentro do espaço amostral que são ímpares. É o 1, é o 3 e é o 5. Como o evento B tem 3 elementos, dizemos que as chances de obter um número ímpar são de 3 em 6, ou que a probabilidade é
3 em 6, eu escrevo 3 sobre 6, 3 dividido por 6. Se eu dividir um pelo outro, eu consigo o número 0,5 ou 0,50. Se eu multiplicar esse número por 100, eu vou ter ele em percentagem, que aí é uma representação mais fácil da gente entender, que no caso 0,50 ele dá 50%. Essa é a chance de sair um número ímpar no lançamento de um dado. Então, definindo, a probabilidade de ocorrer um evento A, ou um evento qualquer, de um espaço amostral finito, ou seja, que ele seja delimitado, que ele tenha fim, é calculada por probabilidade do evento A, então P e entre parênteses qual é o evento que eu estou calculando, vai ser o resultado sempre de uma divisão. O Nzinho eu vou considerar aqui como quantidade, tá? Então N de A é a quantidade de elementos da descrição do evento A, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. A gente já fez isso 2 vezes agora, então não estranhe essa fórmula. Eu só estou escrevendo em formato de fórmula o que a gente calculou em formato coloquial, tá? No destaque, a probabilidade ela representa a relação entre o número de eventos favoráveis ao que se estuda, que seria o evento, e o número possível de eventos, que seria a quantidade total de pontos amostrais dentro do meu ômega, dentro do espaço amostral. Então, mais um exemplo aqui. Uma questão do Enem. A queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material particulado na atmosfera, causando alteração do clima e contribuindo para o aumento de doenças respiratórias. O quadro a seguir apresenta números relativos a pacientes internados em um hospital no período da queima da cana. Então eu tenho ali pacientes divididos entre idosos e crianças. Eu tenho o número de problemas respiratórios causados por essas queimadas, 50 nos idosos e 150 nas crianças. Problemas respiratórios resultantes de outras causas, 150 em idosos e 210 em crianças. De outras doenças, eu tenho 60 em idosos e 90 em crianças. E o total. Esse total é o meu espaço amostral, tá, pessoal? São 260 idosos e 450 crianças. Se eu precisar do total geral, eu tenho que somar esses dois valores. Continuando. Selecionando-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por problemas respiratórios causados pelas queimadas, qual é a probabilidade de que ele seja uma criança? Vamos resolver. Considerando o evento A ser uma criança internada por problemas respiratórios causados pelas queimadas, nós temos o quantitativo ali de crianças referentes aos problemas respiratórios causados pelas queimadas. Eu vou ali na tabela e vejo quantas crianças se referem. É aquela primeira coluna de problemas respiratórios causados pelas queimadas. Eu tenho 150 crianças. O espaço amostral ele vai ser composto de todos os pacientes com problemas respiratórios causados pelas queimadas. Então seriam os 50 idosos mais as 150 crianças. São os 200. Então eu já tenho o meu N de A e o meu N de ômega. Agora a gente vai calcular a probabilidade. A probabilidade vai ser a divisão desse N de A, que era 150, pelo N de ômega, que são os 200. Então, o evento são 150, as crianças com problemas respiratórios causados pelas queimadas. O 200 é o meu espaço amostral dos problemas respiratórios causados pelas queimadas, que são 50 mais 150. Dessa divisão dá 0,75, que eu posso multiplicar por 100 e obter 75% de chances de, se eu selecionar uma das crianças ali, terem problemas respiratórios causados pelas queimadas, tá? Um outro exemplo, uma senha de computador é composta por 6 algarismos dentre os 10 disponíveis, que são de 0 até 9. Qual a probabilidade de eu sair digitando feito maluco e acertar esses 6 algarismos? Bom, vamos pensar como resolver isso. Aqui eu tenho uma demonstração da composição da senha. São 6 algarismos
eu coloquei ali o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Cada algarismo ele pode ser ocupado por um dígito de 0 até 9. Então, são 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O primeiro algarismo ele pode ser um número de 0 a 9. O segundo algarismo de 0 a 9. O terceiro de 0 a 9 e assim por diante até o sexto. Ou seja, eu tenho 10 possibilidades para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto e 10 para o sexto. O nosso espaço amostral são todas as possibilidades de resposta aqui. Então eu pego os 10 do primeiro algarismo, multiplico pelos 10 possibilidades do segundo, pelos 10 do terceiro, até os 10 do sexto. Multiplico 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Para saber quantas possibilidades eu tenho de senhas diferentes. Das bobas, como 0,00000, até uma que todos os números são diferentes, tá? Então, o tamanho desse meu espaço amostral vai ser de 1 milhão de possibilidades, que é o resultado dessa multiplicação. Agora, eu tenho que ver qual é o tamanho do meu evento, que é acertar uma senha, que é um resultado desses todos. O evento, então, é acertar a senha. Então, de repente, é o número que está aparecendo aí, que é uma possibilidade dentro de todas aquelas 1 milhão. Então, para calcular a probabilidade, como é que eu vou fazer? A probabilidade desse evento, que é acertar essa senha, é calculada por o tamanho de possibilidades, que no meu caso é uma só, dividido pelo tamanho do espaço amostral, que é 1 milhão de senhas diferentes possíveis. 1 dividido por 1 milhão dá 0,000001. E eu multiplicando por 100 consigo 0,0001% a chance de alguém, só teclando no teclado, acertar essa senha. A gente sabe que tem um monte de falsários aí hoje em dia por aí que eles têm um computador para poder ir testando várias senhas. Tá? Então aí eu consigo testar uma por uma. Eu fico ali 2, 3, 4 dias girando com o computador até acertar essa senha. Aí é possível, tá? Por isso que se sugere que quando se cria uma senha onde não se repita números, não se coloque números tipo 1, 2, 3 na sequência, porque isso facilita, são as primeiras senhas que o software desses vigaristas aí vai procurar, ok? Então a gente teve a possibilidade aqui de dar uma estudada em conceitos básicos, entre aspas, né? Porque a probabilidade é sempre um conteúdo mais difícil dentro de estatística e probabilidade. Então, esse material aqui de PDF vai estar disponível para vocês. A gente tem também alguns exercícios resolvidos ali já para vocês darem uma exercitada, se quiserem, não é obrigatório. E a gente tem a atividade semanal do módulo também, que é bem mais simplificada, já que o conteúdo é mais pancada, tá? Então, a gente vai voltar a trabalhar com probabilidades, mas de uma forma mais suave do que a gente viu aqui. Aqui eu diria que seria o módulo mais complicado dentre todos que a gente está estudando nesse curso, nessa disciplina, certo? Qualquer coisa, manda um e-mail, entre nos fóruns do Moodle, entre em contato para a gente poder tirar essas dúvidas aí de vocês, certo? Na próxima aula, dependendo da turma que está assistindo, a gente vai ter distribuição normal, tá? E se for, dependendo, a turma do superior tem distribuição normal, a turma do integrado vai para um outro conteúdo que, se eu não me engano, é correlação linear, certo? Então, um grande abraço, vejo vocês no próximo módulo. Espero que todos e todas estejam muito bem. Até a próxima aula.